Entre em um ambiente cheio de desconhecidos e observe o que acontece com o seu corpo em segundos. O seu coração acelera, as suas mãos começam a suar frias, a sua postura se encolhe sutilmente e a sua mente é inundada por uma avalanche de perguntas silenciosas. Será que estão olhando para mim? O que eu faço com as minhas mãos? Se eu falar agora, vou passar vergonha? De repente, a sua espontaneidade desaparece e você se torna um prisioneiro da sua própria mente, escolhendo o silêncio e o isolamento, apenas para garantir que ninguém repare em você. A maior mentira que você aceitou sobre a timidez é a de que ela é um traço de personalidade imutável, um defeito de fábrica que te condena a ser um coadjuvante invisível no teatro da vida. Nós vivemos sob o peso de uma fobia social silenciosa. Mas a verdade crua que o seu cérebro tenta camuflar é que a timidez crônica não é um excesso de modéstia ou sinal de uma natureza pacífica. Psicologicamente falando, a timidez é um estado de hiperfoco egocêntrico. Você fica tão obcecado com a sua própria imagem, tão paralisado pelo medo da rejeição, que passa a enxergar o mundo inteiro como um tribunal pronto para te julgar a cada respiração. O resultado? Você se anula, perde oportunidades profissionais, sabota suas relações e deixa de ser respeitado, porque prefere a segurança da invisibilidade ao desconforto do posicionamento. Hoje, no Evoluidamente, nós vamos quebrar a mecânica neurobiológica da timidez. Você vai entender como o seu cérebro trava a sua presença e descobrir os passos exatos para desarmar a ansiedade social, assumindo uma postura inabalável e dona do espaço. Capítulo 1. O efeito holofote. A ilusão da atenção alheia. Na psicologia comportamental, existe um conceito fundamental chamado efeito holofote. Trata-se de um viés cognitivo em que nós superestimamos drasticamente o grau em que as pessoas ao nosso redor estão prestando atenção nas nossas falhas, na nossa aparência ou nas nossas palavras. O tímido caminha pelo mundo acreditando que há um holofote gigante apontado para a cabeça dele, iluminando cada pequeno deslize que ele comete. Essa percepção é uma ilusão neurobiológica pura. A verdade técnica sobre a realidade social é que ninguém está prestando atenção em você de verdade. Assim como você passa o dia inteiro imerso nos seus próprios problemas, inseguranças, contas para pagar e ambições, as outras pessoas estão fazendo exatamente o mesmo. Elas estão ocupadas demais, tentando gerenciar os próprios holofotes mentais, para gastarem energia julgando o seu tom de voz ou a sua postura. Quando você internaliza essa realidade com frieza técnica, um peso enorme é retirado dos seus ombros. O erro cometido no passado ou o silêncio desconfortável em uma reunião profissional não ficam gravados na mente dos outros como ficam na sua. Entender o efeito holofote é libertador, porque desarmar a paranoia do julgamento alheio permite que você pare de tentar performar para a aprovação do ambiente. Se o tribunal externo que você tanto teme é, na verdade, uma projeção vazia da sua própria insegurança, continuar se escondendo passa a ser uma escolha irracional. Capítulo 2. A neurobiologia da trava. Por que o corpo congela? Para vencer a timidez, você precisa entender o que acontece na engenharia do seu sistema nervoso quando você se sente intimidado por um ambiente social. A timidez atua no cérebro como um alarme de sobrevivência mal calibrado. Quando você entra em um cenário onde precisa se expor, falar em público ou interagir com pessoas de alto status, o seu córtex pré-frontal faz uma leitura de risco. Se você se enxerga como inferior ou frágil, a sua amígdala cerebral, o centro do medo, assume o controle imediatamente. Ela interpreta a interação social não como uma conversa, mas como uma ameaça física real, disparando um comando primitivo de luta, fuga ou congelamento. O tímido é aquele indivíduo cujo sistema nervoso escolheu o congelamento como estratégia de defesa. É por isso que os seus músculos travam, a sua voz falha e o seu cérebro parece dar um branco completo na hora de responder a uma pergunta simples. Toda a sua energia cognitiva e o seu oxigênio são desviados da área da criatividade e da fala para os sistemas de defesa biológica. O grande problema é que, ao se render a esse mecanismo e se retirar de cena, você ensina ao seu cérebro que o isolamento é a única forma de sobreviver ao estresse. Esse comportamento reforça um ciclo de feedback negativo terrível. Para quebrar essa neurobiologia da trava, você precisa aplicar uma engenharia reversa no seu corpo. Você não espera a ansiedade sumir para agir. Você força o seu corpo a adotar uma postura estável, gerencia a sua respiração com calma e entra na arena mesmo com o coração acelerado, sinalizando para a amígdala de que você está no controle da situação. Capítulo 3. Inversão de foco. Saindo de dentro da própria cabeça. O maior erro estratégico que alimenta a timidez durante uma interação social é o direcionamento da sua atenção. O indivíduo tímido opera com o foco 100% voltado para dentro. Enquanto o outro está falando, o tímido não está ouvindo de verdade.
Ele está dentro da própria cabeça, monitorando a sua própria performance, ensaiando a próxima frase e se cobrando para parecer inteligente ou interessante. Essa atenção autorreferencial esvazia sua capacidade de processamento cognitivo. É impossível ser espontâneo, carismático ou assertivo quando você está atuando como o diretor e o crítico feroz da sua própria peça em tempo real. A técnica definitiva para quebrar essa paralisia é a inversão de foco. Você precisa pegar toda a sua energia atencional e jogá-la de forma agressiva para o ambiente externo. Em vez de se perguntar, como eu estou me saindo? Mude o foco para, o que essa pessoa está tentando comunicar de verdade? Preste atenção genuína no tom de voz do outro, nos detalhes do ambiente, na mecânica da conversa ao seu redor. Quando você transfere o foco de si mesmo para o mundo, você desarma o gatilho da autocrítica. O cérebro humano é incapaz de processar uma ansiedade severa e uma curiosidade focada ao mesmo tempo. Ao se tornar um observador analítico do ambiente, em vez de um julgador da própria imagem, a sua fala flui com naturalidade técnica e a sua presença se torna magnética, porque você passa a habitar o momento presente por inteiro. Capítulo 4. O posicionamento estratégico. O poder do respeito silencioso. Deixar de ser refém da timidez não significa que você precisa se transformar em um falador barulhento, em um extrovertido forçado ou no centro das atenções de todas as festas. Isso seria inautêntico e exaustivo para a sua natureza. A verdadeira liberdade social reside no desenvolvimento de uma presença assertiva e de alto valor, baseada no respeito silencioso e na solidez comportamental. Você não precisa dominar o ambiente pelo volume da sua voz. Você domina o ambiente pela firmeza da sua postura e pela clareza dos seus limites. Para implementar esse posicionamento estratégico hoje, comece ajustando a sua linguagem corporal elementar. Um homem confiante e pé no chão ocupa espaço na mesa com estabilidade, mantém os ombros alinhados e sustenta o olhar de forma calma, sem desviar os olhos com rapidez quando alguém o encara. Na hora de falar, use o poder das pausas estratégicas. O tímido fala correndo porque sente que está roubando o tempo dos outros e quer se livrar logo do desconforto de ser ouvido. Recuse-se a correr. Fale com um tom de voz firme, pausado e sem dar justificativas excessivas ou pedir desculpas pelo simples fato de expressar a sua opinião. Quando você assume essa postura sóbria, o ambiente recalcula o seu status. Você passa a ser visto não como o cara travado que se esconde no canto da sala, mas como um homem reservado, focado e altamente perigoso em sua capacidade de observação e execução. Conclusão. A conquista do seu espaço. A partir do momento em que esta análise terminar, a desculpa de que a timidez é uma barreira intransponível na sua vida perde totalmente a validade. Você tem um mapa da mecânica psicológica nas suas mãos. Você pode escolher continuar recuando, se escondendo atrás de telas e permitindo que o medo do julgamento alheio dite o tamanho do seu salário, o nível das suas relações e o rumo do seu destino. Ou pode assumir a responsabilidade de resgatar o controle da sua atenção hoje mesmo. O mundo não vai parar para te dar permissão para falar. Você precisa erguer a espinha dorsal e ocupar o espaço que é seu por direito. Aceite o desconforto inicial da exposição como o preço necessário para forjar a sua nova mentalidade social. Execute as suas interações com frieza técnica, use o efeito holofote a seu favor e mantenha a sua mente focada firmemente nas suas ações e no momento presente. A verdadeira evolução começa quando a sua fome de crescer se torna infinitamente maior do que o seu medo de ser julgado. Se essa perspectiva analítica e realista te deu a clareza necessária para quebrar as travas da insegurança e destravar a sua presença, inscreva-se aqui no Evoluidamente. Nós somos a comunidade de mentes que escolheram a solidez do posicionamento real sobre a segurança da invisibilidade. Valorize a sua mente. Nos vemos no próximo nível da sua evolução.